Olá, primeiramente eu quero te dar as boas-vindas, te agradecer pela sua parceria, por estar aqui, disposto a ouvir, né, o que uma mãe tem a dizer sobre a questão dos tiques na infância, né. Deixa eu começar me apresentando e antes disso mesmo eu já vou dizer que esse nosso canal, ele vai ser um canal bem informal, tá, gente? Bem com conversa do dia a dia. Eu quero começar me apresentando e contando sobre o diagnóstico da Manu, como que a gente chegou nele, tá? Bom, meu nome é Lígia Maciel, eu sou mãe da Manuela, a Manu é de 2011, e do Mariano é de 2018. Atualmente a Manu tá com 9 anos e o Nano tá com 1 ano e 7 meses. Os tiques na Manu, eles começaram quando ela tinha 7 anos. A gente percebeu eles numa apresentação que ela teve de balé, quando o Nano tinha 20 dias. Quando ele tinha 20 dias. Antes disso, a gente não tinha notado nenhum tique nela. Nós somos uma família que se mudou muito de casa. Tanto eu como meu marido somos servidores públicos. Então, quando a gente faz um concurso, passa, vai para um lugar, vai para o outro. E durante a infância da Manu, antes dos 7, a gente tinha se mudado aproximadamente umas 10 vezes de casa. Incluindo nisso 3 cidades, né? Então, a gente achava que isso era tranquilo, que a Manu sempre se adaptava bem. Então, ela era uma criança, assim, bem tranquila. Depois que o irmão nasceu, a gente observou isso, que de repente ela começou a fazer tique. Era um tique de fazer um coice com o pescoço. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês darem uma olhadinha. Na hora a gente achou que era porque era uma apresentação de balé, então era uma coisa que ela não estava muito confortável, era num teatro, né, na nossa cidade, tinha mais de 500 pessoas assistindo. A gente falou, é porque ela ficou nervosa, mas com certeza isso vai passar com o tempo. No dia a gente não deu importância. Nos dias que se seguiram essa apresentação, os tiques aumentaram de uma forma impressionante. Ela saiu de 0 para fazer tique basicamente o tempo todo, assistindo televisão, comendo, tomando banho, e aquilo começou a me preocupar. Eu conversei com uma amiga minha que é psiquiatra da infância, porque eu não sabia nem que médico procurar. Então eu falei, vou falar com essa amiga minha, que por coincidência é psiquiatra da infância. O Nando tá agitado. E eu perguntei pra ela, amiga, eu não sei nem onde eu levo. Não sei se eu levo em neuro, não sei se eu levo na psicóloga primeiro, não sei se eu levo na psiquiatra. E ela falou assim, Lígia, a primeira coisa que você faz, você observa algumas semanas, né? Tenta dar uma atenção especial para ela, tenta dar assim um ambiente tranquilo, porque muitas vezes o que ela está precisando é só disso. A vida dela mudou muito com a chegada do irmão, a sua disponibilidade está diferente, né, em relação ao que você fazia antes. Então tenta criar um tempo só de qualidade, você e ela. E se isso não der certo, aí a gente conversa sobre a próxima conduta. E assim a gente fez. Eu observei que, criando alguns momentos junto com ela, o que era muito difícil porque eu tinha um recém-nascido, gente, um recém-nascido. Então você consegue imaginar a dificuldade que foi. Mas eu tentei com tudo, com todas as forças, criar um tempo de qualidade com ela, descer um pouquinho, a gente morava em prédio na época, descer um pouquinho para brincar com ela, pra gente tomar o nosso cafezinho, fazer nossos lanchinhos. E eu senti que com isso os tiques diminuíram sensivelmente, diminuiu muito. Minimizar a televisão, reduzir açúcar, todas essas coisas eu percebi que ajudavam. Mas o tique não sumia. E foi quando eu joguei na internet. Seguinte pesquisa, eu joguei assim, tiques pela chegada do irmão. E o primeiro resultado que veio foi síndrome de Tourette. Explicando em linhas gerais o que era e os sintomas. E para minha surpresa, quando eu li os sintomas da síndrome de Tourette, eu percebi que era muito parecido com o que eu observava no meu próprio marido, no meu esposo. Ele sempre teve tiques, mas nunca foi uma coisa que me incomodou de nenhuma forma. A gente, inclusive, achava uma peculiaridade interessante dele. Nunca eu falei assim, que tique chato, né? Não. E quando a gente foi vendo a questão dos tiques fônicos junto com o tique motor, eu na hora printei a pesquisa e mandei para ele. Falei, amor, olha isso.
será que você não tem esse negócio? Gente, meu marido com 36 anos. Ele olhou e falou assim, rapaz, eu acho que eu tenho esse negócio. Vamos investigar. Por que a gente falou vamos investigar? Porque a Tourette, ela tem um componente genético. Depois eu vou fazer um áudio específico sobre as características, né? Então, se o meu esposo tem, tinha uma chance maior da Manu ter também. E eu, seguindo o conselho dessa minha amiga, a gente ficou 3 meses só observando. Nesse período de 3 meses, gente, foi um período de muita angústia pra mim. Muita mesmo. Foi um período assim... Alguém quer mamar. Foi um período de muita pesquisa. Eu não conversei muito com amigos. Eu deixei isso só dentro da minha família. Eu pedi pra minha família não ficar corrigindo ela, não ficar falando, ai, o que você tá fazendo? Ai, para de fazer isso, né? Porque eu via que isso incomodava ela profundamente, porque ela não percebia que ela estava fazendo os tiques. E fui estudar. E nisso eu encontrei algumas matérias, né, em revistas específicas e um livro da doutora Anna Rohne. Eu vou deixar aqui o perfil dela do Instagram. E nesse livro, é um livro muito didático, ele é focado em paz, mas é um livro denso, é um livro que tem muita informação. E esse livro me mostrou vários aspectos práticos, né, e de como a gente pode lidar. O livro se chama Tiques, Cacoetes e Síndrome de Tourette. Ele tem para vender na Amazon, tanto a versão online quanto a versão física, né, em papel. E aí começou a nossa trajetória. Quando a gente conheceu essa médica, e sabendo que ela é especialista nisso, ela tem um grupo de pesquisa em São Paulo, a gente marcou uma consulta, mais ou menos 8 meses depois do início dos sintomas, né? E a gente conseguiu conversar com ela e ela diagnosticou os 2 com a síndrome de Tourette. Então, a partir daí, esse diagnóstico ele mudou muito a minha visão de como ser mãe, sabe? Me trouxe para um outro aspecto. Sabe aquela coisa do, vamos educar com gentileza, vamos disciplina positiva. Eu achava tudo isso incrível. Mas quando veio o diagnóstico, eu vi que muitas coisas com as quais eu brigava com a Manu eram simplesmente características dela, que não adiantava nada eu ficar brigando. Então, olha que coisa incrível, um diagnóstico que aparentemente as pessoas consideram negativo, eu considerei uma chance positiva, porque eu falei assim, cara, não adianta brigar, isso só vai tornar o nosso dia a dia mais estressante, eu não vou estar ajudando ela, e é uma expectativa irreal, porque é uma característica dela. E isso me trouxe cada vez mais para esse mundo, né, de educar com amor, e eu sinto que era isso que eu queria dividir com vocês aqui nesse grupo. Mais uma vez eu quero agradecer você por estar aqui. Virou um podcast, né, gente? 8 minutos. E se você tem alguma dúvida, alguma questão, eu deixei afixado aqui no canal um formulário de dúvidas, tá? A qualquer momento você pode me alcançar e eu vou respondendo aqui por áudio. Se você quiser manter confidencial, eu não menciono especificamente, tá? Só me deixa uma dica, tá? Para eu poder te responder corretamente. Uma dica de quem você é, tá bom? Um beijo grande e vamos juntos.